Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, no vídeo sobre a história dos santos, eu vou falar sobre São João Maria Vianney e a virtude da prudência. São João Maria Vianney, ele dizia que a prudência nos faz discernir aquilo que é agradável ao bom Deus e aquilo que será útil para a nossa salvação. Mas na nossa vida, muitas vezes a gente não agimos com prudência, muitas vezes agimos sem discernimento, fazemos más escolhas, mais decisões, e essas decisões, essas más escolhas, terá consequências na nossa vida. E São João Maria Vianney dizia que nós devemos sempre escolher aquilo que é perfeito. Não perfeito aos nossos olhos ou aos olhos do mundo, não, mas aquilo que é perfeito aos olhos de Deus. E ele dizia se apresentasse na nossa vida duas boas obras. Uma obra boa para aquelas pessoas que nós amamos e aquela outra obra boa para aquela pessoa que nos fez algum mal. Ele diz que é mais prudente a gente escolher, a gente fazer aquela boa obra para aquela pessoa que nos fez algum mal. Isso não quer dizer que nós não devemos fazer o bem para aquelas pessoas que nós amamos, não. Mas ele diz que é mais preferível a gente fazer aquela grande boa obra para aquela pessoa que nos fez algum mal. Porque ele dizia que não há mérito em fazer o bem quando fazemos por um sentimento natural. E ele citava o exemplo de Santo Atanásio, que uma senhora foi até Santo Atanásio, porque Santo Atanásio cuidava dos pobres, e ela pediu que Santo Atanásio apresentasse a ela uma viúva, porque ela queria cuidar de uma viúva. E Santo Atanásio apresentou, e aquela senhora foi cuidar daquela viúva. Ela cuidou muito bem, só que aquela senhora voltou até Santo Atanásio e disse: "O senhor me prestou um mau serviço." E Santo Atanásio perguntou por quê. Ela dizia: "Porque aquela viúva, ela agradece, ela não reclama, ela não murmura. E eu não vou ter mérito diante de Deus se eu fazer o bem para ela." E Santo Atanásio pegou outra viúva e apresentou aquela senhora. E aquela viúva era grosseira, ela reclamava, murmurava e não agradecia em nada. E São João Maria Vianney dizia assim, que é essas pessoas que a gente deve fazer o bem. Ele dizia assim: "É assim que devemos agir, pois não há grande mérito em fazer o bem para alguém que nos é agradável, que nos agradece, que se mostra agradecido." E São João Maria Vianney, ele dava outro exemplo de prudência. Ele dizia: suponhamos, se nós fosse para a missa, com 30 moedas para rezar uma missa de cobre, e se no meio do caminho encontrasse uma família na miséria, passando fome, ele dizia que é mais prudente você dar aquelas moedas para alimentar aquela família do que você ir levar aquelas moedas para rezar a missa. Porque ele dizia que a missa sempre vai ter um padre para rezar a missa, mas aquela família nem sempre vai ter alguém para ajudar ela, para alimentar aquela família. E ele dizia, para finalizar, dizia assim: "Temos que usar da prudência em todas as nossas ações, buscar não o nosso gosto, mas o que é mais agradável ao bom Deus." Por isso que a gente devemos sempre pedir a prudência, a virtude da prudência ao Senhor, para a gente chegar ao céu, para a gente agradar o coração de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.